Todos imaginavam que a estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari seria como uma história épica do cinema. O heptacampeão mundial vestindo o vermelho mais famoso do esporte, idolatrado pela torcida, rodeado por bandeiras tremulando e por uma sensação coletiva de que o destino tinha finalmente se alinhado. Porém, conforme as corridas avançavam, a realidade tomou um rumo completamente diferente. Em vez de um retorno triunfal, Hamilton se viu preso a uma dificuldade que não aparecia nos tempos de volta. Não era um déficit de carro, nem decisões de estratégia, muito menos a pressão causada pela mudança de equipe. Era um elemento muito mais interno, profundamente humano, e, segundo Martin Brundle, algo que Hamilton sentia falta desde o exato momento em que deixou a Mercedes. Aquilo que faltava não tinha relação com potência ou aerodinâmica, era uma voz, um vínculo, um tipo de batimento que o guiou nos instantes mais decisivos da sua carreira. Por mais de 10 anos, Hamilton contou com Peter Bonington, o famoso Bono, o engenheiro capaz de compreender não só o que Hamilton dizia, mas o que ele realmente queria expressar. Bono convertia a tensão em clareza, frustração em foco e caos em organização. A conexão era tão fluida e tão rara que muitos sequer percebiam o quão essencial ela era para seu desempenho. Ao trocar a Mercedes pela Ferrari, Hamilton perdeu esse ponto de equilíbrio. E, devido a cláusulas contratuais, Bono não pôde acompanhá-lo. Ele chegou a Maranello sem o profissional que sempre soube destravar o seu melhor. A Ferrari o colocou ao lado de Riccardo Adami, engenheiro respeitado que vinha trabalhando com Carlos Sainz há anos. No papel, a escolha fazia sentido, mas as relações da Fórmula 1 não se constroem com planilhas. Elas nascem da sintonia. Logo na primeira corrida, a comunicação entre Hamilton e Adami parecia levemente desalinhada. O conteúdo das mensagens era correto, mas o tempo delas não. Frases repetidas, tons mais secos do que deveriam. Situações que com Bono fluíam naturalmente, agora soavam pesadas. E para um piloto tão conectado ao emocional como Hamilton, essa diferença cobrava preço. Em público, Hamilton garantiu que estava tudo sob controle. Chamou de especulação exagerada. Afirmou que os dois estavam se acostumando, criando métodos e estabelecendo confiança. Mas, pista após pista, o rádio sugeria outro enredo. Nos momentos de maior pressão, decisões rápidas, mudanças estratégicas, a distância entre eles aparecia. Pequena, sutil, porém impossível de ignorar. Em vez de soarem como uma mente única buscando a mesma resposta, Hamilton e Adami pareciam tentando solucionar problemas diferentes ao mesmo tempo. Conforme o campeonato seguia e os resultados teimavam em não aparecer, Hamilton começou a deixar escapar comentários que indicavam algo mais profundo. Falava sobre utilizar melhor os recursos humanos, reposicionar funções dentro da equipe, revisar processos de decisão e, principalmente, quem deveria tomar decisões nos momentos críticos. Não eram explosões emocionais ou críticas impensadas. Eram recados. Sem exagero, sem gritos, mas com absoluta clareza. Era como se Hamilton estivesse dizendo, de forma controlada, que algo dentro da Ferrari não se encaixava com ele e que ele estava pronto para provocar mudanças. E ali começava a verdadeira história dessa temporada. Quando as primeiras etapas iam ficando para trás, a tensão no box da Ferrari se tornava cada vez mais visível. Hamilton não parecia derrotado, mas era nítido que ele procurava uma conexão que ainda não encontrara. Nas corridas em que a estratégia exigia reação imediata, a energia no rádio era completamente diferente daquela que os torcedores se acostumaram a ouvir durante seus anos de glória na Mercedes. Com Bono, Hamilton absorvia as informações com instantaneidade. Ele confiava não apenas nos dados, mas na maneira como eles eram entregues. Bono entendia quando impor firmeza, quando suavizar um alerta, quando desafiá-lo e quando dar espaço para ele agir por instinto. Esse equilíbrio emocional dava a Hamilton segurança absoluta, especialmente nos momentos em que uma comunicação torta significaria perder a corrida. Com Adami, esse conforto não existia. Ainda não. E não porque Adami fosse incompetente ou inexperiente. Muito pelo contrário. Ele fazia exatamente o que um engenheiro de corrida da Ferrari é orientado a fazer.
transmitir dados de forma eficiente, precisa e técnica. Porém, Hamilton nunca foi apenas um piloto de números. Seu ritmo é guiado também por nuances emocionais. Um sutil ajuste no tom da voz no rádio pode mudar completamente seu estado mental durante uma volta decisiva. E a Adame, vindo de outra escola, com outra dinâmica e outra bagagem cultural, não decodificava essas nuances naturalmente. Esse descompasso começou a se refletir nas conversas de rádio. Mensagens chegando um pouco tarde demais, outras transmitidas com uma carga emocional que não condizia com a situação. E respostas breves, curtas, não por desrespeito, mas porque Hamilton estava assimilando informações que não vinham da maneira que ele precisava. E o público percebeu. Os comentaristas passaram a destacar o timing estranho das instruções, e logo surgiram dúvidas dentro do paddock. Será que Ferrari colocou o engenheiro certo ao lado do piloto errado? Mesmo assim, Hamilton segurou firme o discurso de tranquilidade. Quando questionado, defendia Adame com convicção. Dizia que estavam progredindo, tentando novas formas de trabalho, aprendendo juntos, que química leva tempo, que ele também precisava fazer ajustes. Mas, internamente, a frustração crescia. Não pela qualidade técnica da equipe, mas pela soma de pequenos detalhes que comprometiam o grande resultado final. Em uma categoria onde um segundo de dúvida destrói uma corrida inteira, uma relação mal calibrada pode destruir uma temporada inteira. Enquanto isso, Charles Leclerc florescia. O seu lado da garagem parecia um relógio suíço, eficiente, sincronizado, seguro. Os pódios voltaram, a confiança cresceu. E a comunicação pelo rádio soava quase musical. Frases curtas, respostas instantâneas, entendimento total. A familiaridade entre ele e seu engenheiro destacava ainda mais o desalinhamento do outro lado. Um piloto guiava com harmonia, o outro com incerteza. A partir daí, ficou nítido que os problemas de Hamilton não tinham nada a ver com falta de velocidade. O que falhava não estava na suspensão, no motor ou na asa dianteira. Estava nas palavras, no timing, naquilo que não pode ser medido em telemetria. O obstáculo não era mecânico, era humano. E em um esporte que cobra perfeição em cada decisão, os dilemas humanos são sempre os mais difíceis de superar. Quando o campeonato chegou ao seu meio, já não era possível explicar tudo como uma simples fase de adaptação. Fim de semana após fim de semana, o mesmo roteiro se repetia. Treinos promissores, boas voltas isoladas, e então algo dava errado exatamente quando mais importava. Uma chamada de box tardia, uma leitura equivocada do desgaste dos pneus, um aviso mal interpretado. Nenhuma dessas falhas sozinha seria suficiente para transformar um ano em frustração, mas acumuladas em uma temporada inteira, elas formaram uma mensagem clara. Hamilton não estava perdendo por falta de performance, e sim porque a comunicação ao seu redor não funcionava na velocidade que ele precisava. Dentro da Ferrari, alguns defendiam que Hamilton só precisava se ajustar ao estilo de trabalho da equipe. A escuderia sempre se apoiou em rígidos processos estruturais, uma cultura que se formou ao longo de décadas. Já Hamilton vinha de um ambiente em que a relação engenheiro-piloto permitia mais liberdade, mais improviso, mais sensibilidade. Na Mercedes, o fluxo de informação era um diálogo constante. Na Ferrari, ele soava como um manual sendo lido em voz alta. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Mas para um piloto que depende tanto de sutilezas emocionais, essa diferença era um obstáculo real. No meio disso, surgiu a opinião que transformou o assunto em pauta internacional, os comentários de Martin Brundle. Em uma transmissão, ele comparou o vínculo quase telepático entre Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, uma dupla que parece pensar com a mesma mente. Lambiase não apenas repassa dados, ele interpreta o humor de Verstappen, filtra sua irritação, antecipa suas decisões. Brundle afirmou que Hamilton tinha exatamente isso com Bono, e que perder essa parceria o afetou profundamente. De repente, a conversa não era mais sobre mensagens truncadas no rádio, mas sobre a perda de um relacionamento que definia sua grandeza. Essa comparação doeu porque era verdadeira. Hamilton e Bono construíram sua ligação através de títulos, derrotas, erros e reconquistas.
O entendimento deles era tão forte que às vezes um simples suspiro bastava para alinhar uma mudança de estratégia. Essa magia não se reproduz em meses, talvez nem em anos. Enquanto isso, Hamilton passou a mencionar discretamente um hábito novo. Estava anotando cada detalhe que dava errado nos fins de semana. Não era uma lista de culpados, era um mapa mental do que precisava ser mudado. A atitude, porém, deixava claro que ele estava se preparando para um ajuste muito mais profundo do que alguns queriam admitir. Hamilton não estava tentando se encaixar na Ferrari. Ele estava se preparando para moldá-la. E isso começou a dividir opiniões internamente. Parte da equipe via aquilo como dedicação absoluta, um campeão tentando elevar o padrão. Outra parte o enxergava questionando métodos que haviam sustentado a estrutura da escuderia por anos. A verdade provavelmente estava no meio termo. Hamilton respeitava a história da Ferrari, mas também sabia que a mesma história incluía mais de uma década sem título. Alguma coisa precisava mudar. Nesse momento, a questão já não era se Hamilton e Adame se davam bem. Era se eles conseguiriam atingir o nível necessário para vencer corridas. Porque na Fórmula 1, relacionamentos educados não valem nada se não entregam resultado. E aquele, definitivamente, não estava entregando. Quando o campeonato entrou na sua reta final, a pressão sobre Hamilton cresceu muito além do esperado. A Ferrari sabia que haveria um período de adaptação, mas ninguém havia previsto um ano inteiro sem que o encaixe ideal surgisse. E a cada corrida que passava, as falhas se tornavam mais visíveis. Uma travada inesperada na classificação aqui, uma estratégia desencontrada acolá, longos trechos da prova em que Hamilton parecia desconectado do que acontecia ao seu redor através do rádio. Nada disso significava queda de rendimento do piloto. Pelo contrário, eram sinais claros de ausência de suporte adequado. A velocidade estava lá. O que faltava era o canal que a transformava em resultado. Ao mesmo tempo, Leclerc seguia acumulando finais de semana sólidos. O monegasco colecionava pódios com fluidez, transmitindo confiança e entendimento total com seu engenheiro. Bastava uma palavra e o ajuste emocional acontecia. Bastava um aviso e o ritmo mudava exatamente na medida. Mesmo nos momentos de caos, corridas com chuva, variação de estratégias, entradas inesperadas do safety car, a calmaria dentro do rádio de Leclerc era uma demonstração de força. E, sem querer, essa eficiência no outro lado da garagem colocava ainda mais holofotes sobre a disfunção do lado de Hamilton. A diferença estava no tom, no tempo das frases, no espaço entre uma instrução e a reação do piloto. Com Adame, tudo parecia milimetricamente correto, porém, distante. A cadência era dura, reta demais. Falta de entrosamento e nuances que, em alta velocidade, são essenciais. Um único segundo de hesitação após uma chamada de box pode arruinar uma estratégia inteira. E hesitação era precisamente o que se ouvia nas reações de Hamilton. As câmeras captavam o britânico balançando a cabeça em pequenos gestos de frustração após mensagens confusas. Em alguns momentos, a pausa dele antes de responder dizia mais do que as palavras. Não estamos alinhados. O episódio que marcou o ponto de mudança aconteceu em um final de semana em que a Ferrari tinha, de fato, condições de disputar o pódio com Hamilton. O carro estava competitivo, o ritmo era forte, a oportunidade real. Mas uma sequência de instruções imprecisas sobre janela de pitstops e gerenciamento de pneus fez com que Hamilton adotasse uma estratégia completamente desalinhada do restante da corrida. Ele recuou quando deveria atacar, o pit crew se preparou tarde demais, a equipe alterou o plano em cima da hora e, quando tudo finalmente se encaixou, já era tarde. Hamilton cruzou a linha de chegada irritado, não com a performance, mas com o fato de que o resultado tinha escapado por falta de sintonia. Ele sabia que tinha o ritmo necessário para aquele pódio. Ele sabia que o carro tinha potencial. E sabia, principalmente, que a comunicação o havia traído. Na entrevista depois da prova, Hamilton manteve a serenidade. Ele falou em aprendizado, em evolução coletiva, mas o tom mudou. Ele parou de falar de adaptação e passou a falar de otimização. Deixou de mencionar tempo e passou a enfatizar trabalho em equipe e uso eficiente dos recursos humanos. Para alguém tão cuidadoso com as palavras quanto Hamilton, a mudança era estrondosa. Ele não estava mais descrevendo um problema temporário, estava apontando para uma falha estrutural.
A essa altura, dentro da Ferrari, ninguém conseguia mais fingir que a dificuldade era apenas questão de costume. Alguns engenheiros achavam que Hamilton pedia demais, rápido demais. Outros, porém, defendiam que se você contrata um heptacampeão para liderar seu renascimento, precisa estar disposto a fazer ajustes que facilitem sua liderança. Afinal, Hamilton não foi contratado apenas pela velocidade, mas pelo que ele representa: experiência de campeão, padrões elevados de funcionamento e conhecimento do que uma equipe precisa para vencer. E naquele momento, a Ferrari ainda não funcionava como uma equipe campeã. Quando o campeonato se aproximou de sua reta decisiva, o clima dentro da Ferrari já não tinha mais o brilho do começo do ano. O que antes era tratado como um processo natural de integração passou a ser visto como um obstáculo real para os resultados. As discussões internas se tornaram mais sérias. Os engenheiros encarregados de analisar o desempenho de Hamilton percebiam que ele não precisava de instruções básicas sobre coisas que já dominava há 16 anos na Fórmula 1. Ele não precisava que lhe dissessem quando os freios estavam frios ou quanta energia ainda tinha disponível. O que ele precisava, e o que faltava, era alguém capaz de compreender a camada emocional por trás do que ele expressava. Hamilton sempre foi um piloto que opera com o coração e o cérebro, usando a mesma intensidade. Ele é técnico e sensível ao mesmo tempo. Bono sabia exatamente onde essas duas linhas se encontravam. Adame ainda buscava esse ponto. E essa era a diferença fundamental. Alguns técnicos da Ferrari reconheceram que trabalhar com Hamilton era completamente diferente de trabalhar com qualquer outro piloto do grid. Ele questionava mais, queria entender cada detalhe, e exigia que todos ao redor entendessem o porquê das decisões. Não era arrogância, era mentalidade vencedora. Muitos viam nisso uma oportunidade de evolução, mas outros encaravam como uma ruptura desconfortável com processos antigos e rígidos do time. O resultado era um ambiente dividido. Uma parte desejando mudança, outra temendo abandonar seus padrões. Essa tensão atingiu seu ápice quando se soube que Hamilton estava registrando minuciosamente cada falha do final de semana. Ponto por ponto. Situação por situação. Conversa por conversa. Quem teve acesso aos registros ficou impressionado com o nível de detalhe. Ele não culpava ninguém diretamente, apenas mapeava padrões nocivos. Comunicações dúbias, objetivos de pneus mal compreendidos, falhas recorrentes na leitura de ritmo de prova e, acima de tudo, repetidas desconexões com seu engenheiro de corrida. Para Hamilton, nada disso era pessoal. Era procedimental. E um procedimento com falhas precisa ser redesenhado, não ignorado. Enquanto isso, o desempenho de Leclerc funcionava como uma prova viva da importância da sintonia entre piloto e engenheiro. Quando ele dizia que a traseira estava escorregando em uma curva específica, seu engenheiro já sabia qual direção seguir no setup. Quando o engenheiro avisava sobre temperatura de pneus, Leclerc entendia a urgência com precisão cirúrgica. Era comunicação que não dependia apenas das palavras, mas do modo como eram ditas. Era química, era cultura, era confiança. Tudo que Hamilton já teve em sua carreira. E tudo que, naquele momento, ainda não tinha na Ferrari. Com o passar das corridas, os rumores começaram a vazar para a imprensa. Comentava-se no paddock se a Ferrari poderia considerar uma troca no posto de engenheiro de Hamilton para a temporada seguinte. Alguns argumentavam que a mudança seria essencial para destravar seu potencial. Outros alertavam que qualquer alteração poderia desequilibrar o lado de Leclerc, que estava funcionando perfeitamente. Era um dilema cruel: manter a estabilidade do time ou apostar na adaptação necessária para permitir que Hamilton brilhasse novamente. Foi então que os comentários de Martin Brundle ganharam ainda mais força. Ele afirmou publicamente que a falta da parceria com Bono estava afetando Hamilton de maneira terrível. E essa palavra ecoou. Não era sobre técnica ou telemetria. Era sobre conexão humana. Adame não era o problema, mas também não era, ainda, a solução. O impacto disso era dolorosamente óbvio na classificação do campeonato. Hamilton completou corrida após corrida sem conseguir subir ao pódio. Pela primeira vez desde que estreou na Fórmula 1 em 2008, ele passou uma temporada inteira sem terminar entre os 3 primeiros.
uma estatística impensável para um piloto do nível dele. Ficava cada vez mais claro. Algo precisava mudar. E rápido.